Que Deus abençoe demais a sua vida. Estamos começando mais um programa Cristo a Resposta. E tem um salmo que eu gosto muito que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero falar para você, o teu socorro, a resposta para aquilo que você precisa, vem do alto, vem do Pai das luzes. Espere, confie, busque ao Senhor. Ele tem a saída para você em nome de Jesus. Hoje nós temos uma mensagem poderosa da parte de Deus para compartilhar, para estar com você. Foi uma mensagem ministrada aqui na nossa igreja, falou muito aos nossos corações e nós queremos agora que você receba essa mensagem de vida e de esperança. Que Deus te abençoe, prepare-se para escutar uma mensagem poderosa hoje em nome de Jesus. Igreja Infantil, de segunda a sexta, às 19 horas. Crer, toda segunda-feira, às 21h30. Adolescentes 2, toda terça, 12h50. Missões, toda quarta, às 21 horas e todo sábado, às 15 horas. Espaço Jovem, live de louvor e adoração, toda sexta, às 22h15.
E na quinta-feira, o Até Quinta, também às 22h15. Moisés Prado, de segunda a sexta, às 16 horas. E uma live muito especial no Facebook, com o pastor Natalino, de segunda a sexta, às 18 horas. Não fique de fora, se conecte com a gente. Samuel, capítulo 9, do verso 3 ao verso 6, diz assim: E disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui o teu servo. Amém? Lodebar era este local onde esse descendente do rei Saul estava. Este que era o neto de Saul, filho de Jonatas, estava morando, né? E a palavra Lodebar significa lugar sem pasto, lugar de miséria, um lugar terrível, a qual este que era o herdeiro do rei estava morando, né? Então, eu creio que Deus quer nos trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo às nossas vidas, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Eu não sei qual o momento que você esteja passando, eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você esteja passando, mas eu quero dizer para você: ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que haja a possibilidade de ver um momento de dor, de aflição, o Senhor faz você passar por este momento. Ele não te deixa neste momento. O Salmo é muito claro, quando no Salmo 23, o Davi, o rei expressa, né? Davi, ao compor esse Salmo, ele expressa essa realidade. Ainda que eu ande, né? Existe um movimento, existe o passar por aquele momento de luta, de dor e de aflição. Mas o que Deus quer nos ensinar neste momento de luto, o que Deus quer nos ensinar, né, neste momento de aflição, o que Deus quer ensinar a você, a mim, neste momento, o que Deus estava ensinando também àquele que era o descendente ali do rei Saul. Amém? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, que Deus quer nos ensinar nos momentos que nós estamos enfrentando de luta, né, de adversidade. Segundo Samuel, que nós lemos no capítulo 9, no verso 3, o rei se levanta naquele dia e ele chama ali a sua comitiva, aqueles que estavam ali pronto a servi-lo, e ele diz assim: não existe ninguém na casa de Saul que eu possa usar de bondade? E um homem se levanta, né, e alguém que conhecia, né, que era servo ali do rei Saul, se levanta e diz assim: existe um filho de Jonatas, alguém que está morando longe daqui, alguém que é aleijado de ambos os pés, alguém que é deficiente, mora longe daqui, ainda existe essa pessoa. Então, quando é trazido ao rei, né, esta realidade, né, de que um descendente de Jonatas ainda sobrevivia, né, em meio àquele momento de adversidade, ele manda trazê-lo daquele local onde ele se encontrava. E este local onde o filho de Jonatas, Mefibosete, se encontrava, era Lodebar, né? Era este lugar de fome, este lugar de miséria, este lugar onde faltava o pasto, faltava, né, o alimento, a provisão. Isso é muito claro lá em 2 Samuel, como tudo aconteceu. Por que que Mefibosete foi parar naquele local, né?
E diz lá, voltando um pouquinho, 2 Samuel, capítulo 4, no verso de número 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era a idade de 5 anos quando em Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Amém? Aquela que era cuidadora do filho de Jonatas. Aquela que era babá. No momento de adversidade, no momento de dor, né? Que era o momento de perda ali, ela ouviu a notícia de que o rei Saul havia sido morto. Ela também ouvira dizer que Jonatas também tinha morrido. Então, automaticamente, tentando preservar a descendência real, ela pega aquela criança com 5 anos apenas, e ela pega aquela criança e não descuida, eu não creio que ela fez algo de propósito, mas ela sai correndo com aquela criança cai dos seus braços e ela se torna uma criança, né, deficiente. Ela perde ali a sua possibilidade de se locomover, né, com fluência, e automaticamente ela é transportada para uma outra região, para um outro local, e acaba chegando até aquele local onde passou a morar. Lodebar era uma região onde as pessoas com alguma dificuldade, deficiência, elas eram levadas àquele local. E aquele local eles passavam a morar, e eu creio que aquele menino com 5 anos apenas, olhando para a situação que envolvia ele começava a ver a dificuldade do outro, ele começou a se acostumar, né, com aquele momento de adversidade. Muitas vezes acontece isso, quando nós estamos no meio da luta e da dificuldade, nós somos muitas vezes tragados por essa luta, por essa dificuldade, e ficamos sem forças muitas vezes para olhar além daquele momento. Mas eu te convido nessa manhã a olhar para o autor e consumador da tua fé, este Deus que quer te levar a um lugar além deste momento, e que você possa dizer: Lodebar, nunca mais eu vou sair deste momento de luta e de adversidade. Deus tem um plano e um propósito, e o que Deus quer me ensinar neste momento de luta e de adversidade. Eu não creio que Deus permitiu que você chegasse a este momento para trazer você, né, um momento de desgraça, um momento de destruição. Não, Deus certamente quer te levar a um momento glorioso. Mas eu te convido nesta manhã, né, a se posicionar diante do Senhor, a tomar um posicionamento diante do Senhor, e tendo a certeza que a tua vida não passa desapercebida diante daquele a qual nós temos que tratar. Este Deus que te conhece, este Deus que conhece as tuas lágrimas, as tuas dificuldades, aquele que olha para o momento a qual você está passando, dizendo: olha, você não se perca neste momento de adversidade, porque eu sou o Senhor que controlo todas as coisas, todas as situações. E é este Deus que está aqui presente. É este Deus que está aqui presente e faz com que nós possamos olhar além deste momento. Porque o momento muitas vezes nos torna, com esse sentimento de incapacidade. Mas é interessante porque o salmista, no Salmo 124, do verso 2 a 4, ele diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, as águas também teriam nos engolido. Então ele estava falando de um momento de adversidade que estava tentando tragar a esperança deles, que o salmista dizia: mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então, neste momento de adversidade, o Senhor forte e poderoso nas batalhas, Ele está ao teu lado. Ele peleja juntamente com você. E eu quero dizer para você,
creia, confie. Eu quero que você possa se posicionar em nome de Jesus, não sendo tragado, levado por essa situação, mas como o salmista diz: Senhor, se não for o Senhor ao nosso lado. Quantos momentos você já passou de lutas e de adversidades que o Senhor te tomou com a sua mão forte e poderosa? O Senhor te guardou, o Senhor zelou por você como a menina dos olhos dele, como alguém que Deus zela de uma maneira tremenda. Você tem nos teus olhos isso que se chama menino dos olhos. E quando alguém tenta, alguma coisa tenta de uma forma externa atingir os teus olhos, automaticamente tua pálpebra se fecha, teus olhos são preservados. É um instinto. Então eu fico imaginando Deus nos guardando no meio da adversidade. Se não fora o Senhor nosso Deus que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos tentaram nos tragar, nos destruir. Quantos inimigos já foram vencidos no decorrer das batalhas pelas quais você já passou? E eu quero dizer para você, essa batalha também vai ser vencida em nome de Jesus. Eu quero que você tenha isso no seu coração. O Senhor forte e poderoso quer que você sonhe, quer que você tenha essa capacidade de sonhar e de ver algo novo na frente. E é interessante porque os momentos das dificuldades, das lutas, fazem muitas vezes esse fator negativo vir sobre as nossas vidas. Nós ficamos muitas vezes impossibilitados, muitas vezes, de sonhar, de ver algo novo. E o povo, quando estava cativo ali na Babilônia, Deus tinha conduzido o povo àquele momento, porque era um momento do tratar de Deus, da disciplina de Deus, mas Deus tinha falado: assim que acabar os 70 anos, eu virei a este povo. E aí Deus diz a Jeremias, no capítulo 29, no verso 10 em diante, ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos, e eu trarei os vossos cativos. Deus estava falando dessa possibilidade de sonharmos em meio ao cativeiro. E aí no Salmo 126, um pouquinho adiante, no verso 1, diz assim: quando o Senhor, Ele restaurou a sorte do seu povo, nós estávamos como aqueles que têm a possibilidade de sonhar. Então, nós estávamos sonhando, eles estavam sonhando, mas estavam dentro de um momento de cativeiro. Mas dentro do momento de cativeiro, não era o momento de cativeiro que os levava, que os conduziam, não. Era o Senhor que estava conduzindo. E é interessante porque nesse Salmo 126, no verso de número 3, o salmista diz assim: porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então é essa certeza que eu quero dizer para você, que Deus quer trazer ao seu coração nessa manhã, que Ele está em meio a situações mais adversas, que você possa porventura estar passando, mas Ele quer tornar este momento como um momento grande, de grandes realizações na sua vida, a tal ponto que esses grandes momentos de grandes realizações na sua vida vai ser contemplado, visualizado por outros, porque no final do Salmo 126 ele diz assim: então se dirão deles, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por você, meu amado irmão. E talvez você se sinta nessa manhã como Mefibosete estava se sentindo naquele local que era Lodebar, que era o local de miséria, que era o local de falta de pasto, que era o local de fome, de destruição.
E ele tinha chegado nessa condição miserável com 5 anos de idade, mas passou-se o primeiro ano ali, 5, 6, 7, 8 anos, e nós vemos que quando o rei o chama para estar com ele ali no palácio, para que as pessoas possam ir até Lodebar e trazer Mefibosete para a presença do rei, ali Mefibosete já tinha a sua família constituída, já tinha o seu filho. Então eu fico imaginando que alguns anos se passaram no meio daquele momento de luta e de adversidade. Mas o Senhor forte e poderoso, Ele não se esquece dos seus. Ele não se esquece da sua vida. E é este Deus todo-poderoso, né, que nos momentos mais difíceis que nós estejamos passando, Ele quer nos orientar, Ele quer nos levar a nos movimentarmos, a irmos mais além. E a segunda coisa que eu quero dizer a você, eu quero compartilhar com você, que existem coisas que nos ferem e que nos fazem ficar imobilizados. Quantas palavras foram ditas como uma palavra maldita sobre a sua vida, e você tomou essa palavra e você ficou imobilizado, paralisado, por causa de uma palavra maldita, mal expressa. Mas pelo poder que há no nome de Jesus, que essa palavra seja quebrada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Deus quer agir na sua vida, não por mérito próprios, não porque você tem mérito algum, ou eu tenha mérito algum. Não, é graça, é a superabundante graça de Deus, que faz com que essa ação sobrenatural de Deus haja sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, tirando você deste local terrível, a qual o próprio Mefibosete estava vivenciando. Lá em 2 Samuel, que nós lemos 4:4, diz que ele era um menino de 5 anos de idade, quando por um descuido daquela babá, daquela cuidadora ali, daquela criança, na pressa de levá-lo, né, em segurança para um refúgio, ela o deixa cair e gera na vida daquela criança uma debilidade, uma deficiência. E aquela criança fica imobilizada, impedida de prosseguir. Então, trouxe para a vida de Mefibosete um destino crucial. Ele foi transportado para aquele local. E era um local, como eu disse, um local onde havia muitas pessoas também com várias deficiências que moravam ali. Então, um acabava consolando o outro, né? Você está nessa condição, mas olha a minha condição. Eu estou nessa condição. E de repente, eles se conformavam, né? Mas eu quero dizer para você, meu amado irmão, Deus quer te levar a um outro local. Deus quer te tirar dessa zona de conformismo e te levar fortalecido para um outro local. E é interessante porque o Isaías 35, no verso 3, o Senhor diz assim: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Porque vão existir momentos na nossa vida que a gente vai ficar sem forças muitas vezes nas nossas mãos, sem forças muitas vezes no nosso joelho, no nosso caminhar. E eu vejo isso como uma ação de Deus a nos levar ao momento de intercessão, ao momento da oração. Porque joelho e mãos fala deste momento de oração, fala desse momento de posicionamento diante de Deus, fala desse momento de agradecimento diante de Deus. E é interessante porque quando Josué, ele se estabelece como grande general para ir à frente da batalha, e ele estava lutando contra Amaleque, contra um inimigo, um povo inimigo, diz a palavra de Deus,
que Moisés se retirava para o monte, e juntamente com Moisés, Hur e Arão estavam junto com eles. E os dois estavam ali, naquele monte, e Moisés estava intercedendo, e no momento em que as mãos de Moisés ficavam pesadas, e ele não conseguia mais tê-la, como momento de intercessão, ele abaixava suas mãos, diz a palavra de Deus, que o inimigo prevalecia sobre Josué. Moisés percebeu isso. Os demais que estavam com ele, Hur e Arão, perceberam isso e disseram: não, nós não podemos deixar que o inimigo vença a batalha. E os dois se colocaram ao lado de Moisés, e os dois se tornaram sustentáculo na vida de Moisés. E eu quero dizer para você, Deus está levantando sustentáculos de oração para te sustentar em oração, mas não para que você fique dependente dessas pessoas, mas para que você possa experimentar a superabundante graça de Deus, para que você também se levante posteriormente como um grande intercessor, para que você possa se levantar e dizer àquele que está com as mãos frouxas: firme as suas mãos, porque nós estamos com você neste combate. Firme os seus joelhos, porque nós estamos neste combate de oração com a sua vida. E Deus vai levantar pessoas nessa semana, para que você seja um sustentáculo nessa vida, mas que você, com autoridade, com poder, possa se levantar e dizer: eu quero ministrar uma palavra de vida, uma palavra de esperança, para que você possa prosseguir em frente, em nome de Jesus. Eu quero fortalecer as suas mãos, eu quero fortalecer os seus joelhos vacilantes, e eu tenho certeza que Deus estará fazendo algo de tremendo, porque pessoas estão paralisadas ao nosso lado, paralisadas no meio da nossa família, paralisadas no campo do nosso trabalho. E Deus vai nos colocar como esses intercessores para fortalecer essas vidas, para fazer com que essas vidas saiam deste momento de miséria, de sofridão, saia de Lodebar e vá assentar na mesa do rei. É interessante porque a Bíblia nos orienta, que essas pessoas estavam morando naquele local, feridas, oprimidas muitas vezes, sem esperança. Mas eu creio que Mefibosete, com a pouca idade que ele chegou ali, algo do Senhor ficou muito claro na vida daquele rapaz. O temor de Deus, que tem o controle e o comando sobre todas essas coisas. Porque quando ele se apresenta diante do rei Davi, ele diz assim: eu sou o teu servo, estou aqui pronto para te servir. Ele não olhou Davi como um opositor, como um usurpador do seu reino, não, de maneira nenhuma. Ele se colocou como um servo para servir, para abençoar. E muitas vezes Deus quer nos levantar como esses servos, que vão se levantar para abençoar outras vidas. E eu quero que você se levante nessa semana como um servo abençoador, para abençoar os teus amigos. Mas eu quero que você se levante como um servo abençoador, para abençoar os teus inimigos também, porque isso é evangelho, é a plenitude do evangelho, que faz com que nós entendamos que Deus quer tirar vidas do lugar de morte e de destruição, para transportá-los para um reino do Senhor. Mefibosete morava naquele local, Lodebar, um local miserável, um local que não possuía pastos. Isso quer dizer que Lodebar é um local de fome, um local de seca, um local de pouca provisão, era um local de morte. E muitas vezes as pessoas estão andando nessa condição, vivenciando essa condição miserável.
E quando você vê alguém que por trás de cada pessoa existe uma história. Se você pegar uma história de alguém que está morando ou dormindo nas ruas, você vai ver que tem uma história por trás disso. Ele não saiu de casa e disse assim: hoje eu vou morar na rua, eu vou viver nessa condição. Não. Algo foi entrando, foi minando naquele coração. Decepções, frustrações, traições, e a pessoa vai entrando, vai vivenciando aquilo, e de repente deixa de tomar banho um dia, toma no outro, de repente 2 dias já não toma banho, de repente uma semana, e de repente se torna normal, se torna comum aquela vida, mas Deus quer nos levar a uma vida vitoriosa. Deus não nos criou para essa condição de morte, para essa condição de estarmos paralisados, mortos nos nossos delitos e pecados, não, de maneira nenhuma, porque a palavra de Deus diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus poderia fazer tudo sem um posicionamento nosso, porque Ele é Deus. Mas Ele nos leva a este posicionamento. Eu quero dizer para você, Deus quer nos levar a um posicionamento nessa manhã. Sair deste lugar de miséria, deste lugar de morte. Como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou de um império, de um domínio satânico, de um domínio de morte e destruição, de um domínio terrível. Então Ele nos transporta para um outro reino. Por isso que a palavra de Deus nos orienta quando nós orarmos. O Pai Nosso, Ele nos orienta dentro daquela oração tremenda. Ele diz assim: ore dessa maneira. E num determinado momento do ensinamento dessa oração, Ele diz assim: que venha o teu reino, que venha o teu governo, que venha o teu domínio sobre a minha vida, sobre o meu temperamento, sobre a minha maneira de agir, porque tu tens o poder de agir na minha vida. E eu creio que Deus está falando com você. Você vai sair deste momento de morte, você vai sair deste momento de destruição, de mendigância, paralisado no teu pecado. Você vai sair deste momento e Deus vai te levantar como alguém realmente para abençoar outras vidas, porque Deus te transporta do reino das trevas e te coloca no reino do Filho do seu amor, no reino a qual Jesus comanda. E se nós estamos neste reino, onde Jesus comanda, onde Ele comanda, emana amor. Onde Ele comanda, emana perdão. Onde Ele comanda, emana restauração, emana cura. E eu creio que este reino será estabelecido. Por isso que o Senhor diz assim: vocês vão orar pelas pessoas, e vocês vão impor as mãos sobre as pessoas, e elas serão curadas. Eu fico pensando, poxa vida, não precisava de tudo isso, mas Deus, Ele nos leva a este posicionamento de fé. E conclama outros a este posicionamento de fé também, em nome de Jesus. Por isso eu quero dizer para você, é tempo de restauração, é tempo de ponderarmos o nosso caminho, de observarmos os nossos caminhos. Lá em Provérbios capítulo 4, no verso 26 e 27, diz assim: pondera as veredas dos teus pés, e todos os teus caminhos, eles sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retires o teu pé do mal. O Senhor fala para nós ponderarmos a maneira do nosso caminhar. E ponderar a maneira do nosso caminhar fala em todos os sentidos. Não só nos nossos pés, mas naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós olhamos. E a palavra de Deus diz assim: não decline nem para a direita e nem para a esquerda,
mas conserve o teu caminho no lugar de retidão. Retidão. E o Senhor vai te orientar, vai orientar de uma maneira tremenda. Então eu creio que quando nós ponderamos o nosso caminho, o caminho a qual nós estamos andando e seguindo, nós podemos ver se há algum caminho mau e pedir ao Senhor: Senhor, observa, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, me conduz pelo caminho da vida. Não importa, meu amado irmão, quem te feriu. Não importa quem te derrubou na caminhada da vida. Não importa se você está deficiente ou se você está imobilizado neste momento. Mas eu quero dizer para você: levanta-te dentre os mortos, que o Senhor vai te esclarecer. Se posiciona neste momento. É um momento de cura, é um momento de restauração, é um momento novo de Deus sobre a tua vida. Delibera perdão sobre essa vida. Mas essa pessoa fez isso para comigo há 23 anos atrás. Você está amarrado. Você simplesmente pegou a chave daquela prisão, você se prendeu naquela prisão e você está com a chave ali e o Senhor está falando: olha, libera o perdão, porque isso vai abrir as portas e você vai sair dessa prisão. E aí é interessante porque nessa questão de se acertar, de se posicionar, muitas vezes a gente carrega por meses, anos, algumas coisas, e a gente pensa que a pessoa está no mesmo momento que a gente. E já aconteceu isso comigo, de eu chegar e pedir perdão, me acertar. A pessoa falou: mas eu não sabia, nem que isso tinha acontecido. Eu não tenho nada contra você. De repente você está se martirizando. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã: libera. Saia de Lodebar, do lugar da miséria e da morte, e venha para a mesa do rei, para comer com abundância da mesa do rei. Ele quer te tirar desse lugar de vergonha, lugar de derrota, e te transportar para um lugar privilegiado. E a terceira coisa que eu quero falar é isso: nós somos colocados por Deus num lugar privilegiado. E este lugar privilegiado está em 2 Samuel 9:7. Diz assim: então disse Davi, disse para quem? Para Mefibosete. Então disse Davi para Mefibosete: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras, e comerás o pão sempre à minha mesa. O que o rei faz? O rei chama Mefibosete e o coloca no lugar privilegiado. Ele teria a possibilidade de estar morando no palácio, ele teria a possibilidade de estar sendo alimentado na mesa do rei, ele teria a possibilidade de ver a sua provisão sendo dada de uma maneira tão especial pelo rei. Então Deus nos faz assentar em lugares celestiais, em lugares privilegiados. Então estar sentado à mesa é desfrutar da comunhão do rei. Estar sentado à mesa é estar desfrutando da comunhão do rei. Significa fazer parte o quê? Da corte real. É um privilégio de ouvir as coisas reais mais de perto. E é desfrutar da abundância, da provisão do rei. Porque quando Davi chama Mefibosete para sair de Lodebar e vir morar no palácio, ele diz a Ziba, o servo de Saul, diz assim: você vai cuidar de todas as propriedades que eu vou estar restituindo a Mefibosete.
você e seus filhos, porque eu era um homem que tinha muitos filhos, lá diz que ele tinha 15 filhos, servos, então era uma população ali, né, que automaticamente se tornaram servos de Mefibosete, estavam ali cuidando da provisão, do sustento, né, que provinha das terras que eram plantadas ali. Era um povo agrícola, um povo que plantava, um povo que colhia, né, um povo que tinha ali os seus animais. Então ele colheria, e é interessante que Davi fala para Ziba, né, o servo de Mefibosete. Ele fala assim: você vai cuidar das coisas dele. Você vai cuidar para que sempre haja provisão na casa de Mefibosete. Mas ele, Mefibosete, vai estar comendo comigo na mesa todos os dias. Deus estava tirando aquele rapaz de um lugar de morte, de um lugar de fome, de um lugar de destruição, e o colocando num lugar privilegiado. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 1, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas não fica só nas regiões celestiais. Deus faz com que essas bênçãos venham até nós e nos abençoe de uma maneira tremenda. E é interessante porque ele diz lá em Malaquias, no capítulo 3, tragam a sua oferta, apresente a sua oferta diante do Senhor, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas dos céus, e não vou derramar sobre vós bênção tal, que dela advenha a maior abastança. Deus quer nos abençoar de uma maneira plena, porque nós somos plenos, espírito, alma e corpo. Então Deus vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso não é teologia da prosperidade, é teologia daquele que crê num Deus que sustenta, de um Deus que traz a provisão sobre a tua vida, que um Deus que não vive em crise, mas um Deus que opera com poder e com autoridade. E Ele está dizendo a você: Lodebar, nunca mais. Lugar de morte, nunca mais. Lugar de morte para a minha família, nunca mais. Eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses dias eu estava ouvindo Moisés pregando, eu cheguei para a tia Eunice, falei: tia, tudo começou lá com o Carlos. E aí ela começou a falar realmente. Porque alguém lá atrás creu, se posicionou, e a ação sobrenatural de Deus vem sobre a família da tia Eunice, sobre a sua casa, sobre a vida do pastor Natalino, sobre a vida do Moisés, da tia Eunice, da Rosane, do Isa, sobre a vida de toda a sua descendência, os netos, e vão ampliando, porque essa família está crescendo, e cresce essa família, né, tia? E a bênção vai se espalhando. E aí eu falei para a tia: é uma honra, né? Só poder estar sentado ouvindo seu neto ministrando. Mas tudo começou lá atrás. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, palavras de maldição foram lançadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas em nome de Jesus há poder para quebrar essas palavras em nome de Jesus. Porque o Senhor diz: eu vou abençoar terceira e quarta geração sobre a tua vida, porque onde a bênção do Senhor, ela passa para outras gerações, como passou da vida, do relacionamento que Davi tinha com Jonatas, como seu melhor amigo, ele estava abençoando a descendência de Jonatas, e a sua descendência vai ser abençoada, e a sua descendência abençoada vai abençoar outras gerações. Eu quero que essa corrente não se quebre, porque há uma ação sobrenatural de Deus, meu amado irmão. Por isso eu quero te convocar
a crer, porque Deus nos restaura e nos coloca em lugares privilegiados. Salmo 113, no verso 7, diz assim, que Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado de príncipes, sim, com príncipes do seu povo. O que Deus faz? Ele ergue do pó aquele que é desvalido e tira do monturo o necessitado, do lugar de morte, do lugar de destruição, o necessitado, e o coloca assentado ao lado de príncipes. Deus te colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos um irmão mais velho, que é o irmão mais velho, que abriu as portas da bênção de Deus sobre as nossas vidas. E este irmão mais velho é Jesus, que deixou de ser o primogênito, o unigênito, aliás, para ser o primogênito entre muitos irmãos, e eu sou irmão dele. Você que está em Cristo Jesus é irmão dele. Nós que recebemos a Jesus, que participamos dessa graça, superabundante graça de Deus, nós fazemos parte dessa família maravilhosa de Deus. E aí o nosso coração, quando nós estamos assentados neste lugar privilegiado, lugar à mesa do rei. O Salmo 103 é um salmo que eu te convido a decorá-lo. O Salmo 103 ele é muito lindo, e do verso 2 ao verso 5, o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, que sara as tuas enfermidades, que da cova redime a tua alma, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que redime a tua alma da cova, é Ele que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova. Então é um processo de Deus, abençoando os nossos filhos, abençoando as nossas vidas, abençoando os filhos dos nossos filhos. Eu vou ver os filhos dos meus filhos, e está chegando aí, está chegando, porque a bênção de Deus, ela se estende sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Que Deus possa nos ensinar, nos momentos de adversidades, de dificuldades, que não fiquemos paralisados diante do momento de adversidade, mas que nós possamos crer e se posicionar, porque Deus vai nos tirar do momento de dificuldade, de adversidade, vai nos colocar num lugar privilegiado, assentado à mesa com o Rei. À mesa com o Rei. Eu quero orar com você. Você chegou aqui nesta manhã e Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. E eu quero que você diga, no seu coração, diga: Lodebar, nunca mais. Nunca mais. Eu quero que você se posicione num posicionamento diante de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos aí, no teu lugar. E como você está aí no teu lugar, eu gostaria que você fosse falando com Deus. Eu gostaria que você fosse se posicionando diante de Deus e dizendo a Deus: Deus, Tu conheces a minha vida. Eu tenho passado por este momento de adversidade. É um momento que foge ao meu controle. Mas eu te convido nesta manhã a colocar na mão de Deus todo este momento, porque Ele tem cuidado de você. E se é com você que Deus está falando, fique em pé no seu lugar. Se ainda é a tua casa também, é com você que Deus está falando.
Se posicione diante do Senhor. Porque eu creio que Deus quer fazer, operar na tua vida, muito mais além do que você possa pensar ou imaginar. Eu quero que você fique em pé no seu lugar e diga: Deus, eu creio no teu agir, Deus. Essa situação, Senhor Deus, é uma situação difícil, mas não é uma situação para a morte. Mas o Senhor está ensinando. E eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender, Senhor Deus, em meio a essa situação. E como diz a tua palavra, olhando para o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Deus, eu quero colocar essa vida diante do teu altar. Tu conheces, Deus, este coração que tem vivenciado neste momento, um momento de angústia, de tristeza, de dor. A luta tem sido grande, mas Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos declarar vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Senhor. Opera sobre essa vida, sobre este coração, agindo com poder e com autoridade. Porque eu creio, Deus, que operando Deus, o Senhor, ninguém tem o poder de impedir. Aí no seu lugar também, se nesta manhã você quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador, você quer dizer: Deus, eu estou cansado, Senhor Deus, o pecado tem tentado me aprisionar de tantas formas, mas eu quero me entregar ao Senhor neste momento e dizer: Senhor, toma o controle, o comando da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me tira deste lugar de morte, me transporte para o reino do Filho do teu amor. Repete comigo essa oração aí no teu lugar. Você aí na sua casa, repete comigo, se é com você que Deus está falando. Diz assim ao Senhor: Senhor Jesus, eu nesta manhã me posiciono diante do Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Com a minha boca eu confesso, mas com o meu coração eu creio que o Senhor morreu por mim ali na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida e vida com abundância. Eu te recebo. Recebe o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu tenho certeza que Deus falou demais ao seu coração. Tenho certeza que essa mensagem veio de encontro aos teus anseios, necessidades, aquilo que você precisava. Então tome posse da palavra, tome posse daquilo que o Senhor te entregou e vamos juntos caminhar e conhecer, e prosseguir em conhecer ao nosso Deus em nome de Jesus. Nós estamos em Santos, na Avenida Washington Luiz, no canal 3136. Você é o nosso convidado. Venha, vamos estar aqui na casa do Senhor adorando e exaltando o nosso Deus. Sábado às 20 horas é o nosso culto do Espaço Jovem. Domingo nós temos em 3 horários, 3 cultos, do 8h30 da manhã, 10h45 e 19 horas. São os 3 cultos de celebração, de adoração, de exaltação ao nosso Deus, sempre iniciando a nossa semana na presença do Senhor. Você é o meu convidado. Avenida Washington Luiz, 136, no canal 3 em Santos. Se você está longe de Santos, longe da nossa igreja, nós continuamos online, continuamos compartilhando a mensagem através das nossas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você nos encontra lá. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história,
em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Sua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti somos um. Em ti nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um. Em ti nós somos um.